Bom dia. Hoje, 25 de maio, a gente volta a conversar. Conforme a gente tinha dito, nós vamos conversar sobre um provérbio, né? Sobre os provérbios. E o provérbio que eu escolhi hoje, dentre tantos que foram mandados, é aquele que diz que abraço de tamanduá, que, como se sabe, é um abraço falso, né? Então, o tamanduá é um mamífero sem dentes. Por não ter dente, ele fica menos perigoso e menos capaz de se defender. O que ele pode fazer para se defender, que ele pode usar para se defender, melhor dizendo, são as unhas, que são enormes. Tá? Então, um tamanduá, quando avista um inimigo, um mamífero desdentado, quando avista um inimigo, ele levanta, ergue-se com as patas traseiras, abre as patas dianteiras e abraça aquele que encontra. E ao abraçar, ao envolver, ele crava as unhas naquele que se deixou abraçar e o mata. Pois é, então esse é o abraço tamanduá. Na vida, a gente passa por essas questões. Mas por que a gente haveria de falar de abraços falsos se nós pudéssemos e se pudemos falar de outros abraços? Primeiro, vou contar um pouquinho da história do abraço. O abraço é uma palavra que vem do latim. No latim é amplexo. A-M-P-L-E-X-U-S. A-M-P-L-E-X-U-S. Ou tiro o U e boto o em algumas grafias. Então é amplexo, é o ato de abraçar, de envolver, né? O abraço é um gesto que ele cabe em diversos sentimentos. Essa é a maior importância do abraço. O abraço ele pode ser de amizade, ele pode ser de conforto, ele pode ser um abraço só carinhoso, um abraço de parabenização, um abraço de tristeza, um abraço de solidariedade, um abraço que mata a saudade. Então, o abraço ele é o único sentimento que ele envolve diversos outros sentimentos. Por exemplo, o choro. O choro você chora na alegria e na tristeza. Ele só cabe em duas circunstâncias. O riso, ele só cabe quando você ouve, né, ver alguma coisa. Por exemplo, eu fico muito alegre quando o Flamengo perde. Tá? Então, é um sentimento de alegria pela perda, né, que se não existe, não me ouça. Pois é, e os outros flamenguistas também, e as flamenguistas. O abraço tem essa importância, ele se espalha pelo mundo dos sentimentos. Ele cabe em todos os sentimentos. O abraço não cabe na falsidade. Mas vamos ver por que o mundo é mundo, né? Ora, se não existe o abraço no sentimento da falsidade, mas se criam um ditado popular para desmerecer o abraço. Porque, veja, na espécie humana não cabe o amigo falso. Porque o amigo falso ele não é amigo, isso é falso. Tá? Se amigo quer dizer amizade, não existe amizade falsa. Pode existir níveis de amizade diferentes. Amizade alta, amizade média, amizade baixa. Tá? Então, verifica que alguns provérbios eles são feitos para desmerecer
para diminuir a importância de alguns afetos ou de algumas atitudes. Por exemplo, nós vamos falar depois, não hoje, do ditado que já se trabalhou em sala de aula, que é aquele do é tempo de Murici, cada um cuide de si. Né? Você vê que ele estimula a semente, a planta do egoísmo. Né? Cada um cuide de si. É tempo de Murici. Nessa coisa da estimulação do egoísmo, você tem diversos lados, né? Farinha pouca, me pirão primeiro, etc, etc. Voltando ao abraço. Agora, o abraço, ele é um sentimento não universal. No mundo todo, as pessoas não se abraçam. Por exemplo, em Portugal não existe um abraço. No Japão não existe abraço. O abraço é uma coisa do século XX, e final do século XIX e século XX, o século que nós nascemos, o século XX. Conta a lenda que o abraço surgiu na Itália. Porque, olha, aspas, a malandragem da lenda. Porque os mafiosos italianos se encontravam e a forma que eles tinham para saber se o outro estava armado ou não era se encostar e se abraçar e se apalpar. Ao se apalparem, né, pela cintura, naturalmente, percebia se aquele outro estava ou não estava armado. Daí vem um abraço. É uma lenda, não sei. Mas essas lendas existem. Por exemplo, o aperto de mão, que é uma coisa formal, que é muito antiga. Esse é muito antigo. Aí sabe-se que o aperto de mão é uma forma educada, lá atrás era uma forma educada de você dizer que você não estava armado. Você estendia a sua mão, uma maneira de abrir a mão para mostrar que você não tinha nenhuma arma. Tá? E o outro, né, dava a mão também para as mãos se tocarem, para dizer que bem não estava armado. Então, o abraço de tamanduá, ele não existe. Existe a falsidade. Né? Existe aquele inimigo que se veste de amigo. Mas, ao vestir-se de amigo, ele não se torna amigo. Volta-se àquela condição que um dia que vocês souberem a origem, vocês vão ficar espantados, da essência e da aparência. Ou se você inverter, aparência e essência. Que você conhece, aparentemente, você não sabe a essência daquela pessoa. Né? Então, a aparência é uma coisa, a essência é uma outra. Isso é uma tese, né, de natureza política, que um dia eu vou dizer a origem delas para que vocês fiquem espantados de orelha em pé. Pois é. Então, o abraço de tamanduá. Esse é o ditado que nós ouvimos, mas quando adultos, né? Que nossos pais buscavam nos defender de algumas amizades, né? E que passa, o abraço de tamanduá passa pelo cuidado com o adjunto, que passa também pelo outro ditado que foi sugerido, diga-me com quem tu andas, que eu direi quem tu és. Que não necessariamente é a mesma coisa. Né? Você pode compartilhar uma série de coisas com aquela pessoa com quem você anda, e chega um momento que você já não compartilha a partir dali. É como se fosse uma estrada, você vem lá pelas tantas, você tem uma bifurcação. Tá? O amigo vai pela direita e você continua em frente ou pela esquerda. Né? Ao momento que você pode e deve, se for o caso, distanciar-se do amigo, porque a partir dali
o elo da amizade para aquela coisa que ele vai fazer, ele não existe mais. Né? Então, esse é o ditado popular de hoje. Já se passaram 10 minutos. Eu vou aproveitar os últimos 5 minutos para dizer o seguinte. Nós estamos acertando retomar dia 1º de junho, na outra segunda-feira, né, as atividades de terapias integrativas. Né? A gente vai fazer isto na própria clínica, já foi pensado um calendário, serão mais ou menos sempre evitando aglomeração, vai ser 8 pessoas, 4 de manhã e 4 de tarde, essas coisas vamos se organizar, vamos ver como se facilita a ida até ao local, até a clínica, para aqueles que não têm condução, para não pegarem ônibus, então vamos organizar isso. O fato é essencial, a essência, né? O fato essencial é que não vamos promover isto. Tá? Então, dia 1º. A Berenice vai divulgar, vamos fazer uma agenda, nós vamos deixar isso bem mais claro, bem mais explícito. Tá certo? Nós não temos uma previsão ainda de retorno. Pelo meu sentimento, pelo que eu acho, a gente deve retornar, mas não tem, é só um palpite. Aí no final de junho. E dependemos do retorno do IESF, óbvio, né? Se o IESF não retomar, nós não retornaremos, certo? Mas a gente acha um outro espaço. A verdade é a seguinte, na hora que o Estado, o município, disser pode-se retomar as aulas presenciais, nós retornaremos no dia seguinte. Aí a forma como vamos fazer isso é uma outra discussão. Se vai ser possível, qual vai ser a norma disso? Vai ser só 20 pessoas em sala de aula, só 30? Não sei, eu estou especulando, eu só estou pensando em voz alta. Tudo isso faremos a tempo. O fato é que não deixaremos de existir. Tá? É o bambu, verga e não quebra. Tá bom? Um beijo, juízo, solidariedade. Vamos aguentar mais alguns dias, né? Essa reunião, essa cidadania de terapias integrativas vai começando a gente se retreinar. Tudo isso vai ser decidido, já está decidido que vai existir. A forma como vai acontecer, nós vamos ainda organizar e vamos informando para vocês tudo mais. Por fim, nós estamos afinando com a UFMA, te dei uma ideia para a UFMA, já que a UFMA tem a rádio universidade, para ver se a gente consegue fazer as nossas aulas pela rádio universidade. Que a gente, de forma solidária, divide a nossa experiência da UNIT com os alunos da UNIT, com os idosos que de Passo Lumiar, enfim, do Maranhão, todos que não são alunos da UNIT. Né? Então, foi feita a proposta e vamos aguardar o que o pessoal da UFMA tem para dizer. Não vai aumentar nossas despesas, nós demos a ideia e aí vai ser os meus professores, enfim, lá pela frente isso vai encaminhar. Recapitulando, dia 1º a gente retoma os atendimentos da terapia integrativa, de forma organizada para evitar aglomeração. Tá? 2, a gente vai esperar até que haja o comando de retorno às aulas, para que a gente veja a legislação, para que não se cumpra a legislação. Falar em terapia integrativa, nós vamos fazê-la dentro da legislação, evitar aglomeração,
empresa familiar, não pode ter 200 empregados, 200 isso, 200 aquilo. Então, vamos com calma, né? Tá certo? Bem, um beijo, juízo, tá? Até eu tô incomodado com a minha cabeleira, que tá me deixando menos bonito, estou até parecendo com o Nesildo, tão feio quanto ele. Mas fazer o quê, né? Mas continua pretinha, também não estou gastando tinta, viu, seu Oliveira? Não estou gastando nenhuma tinta. Eu e Mazola a gente não gasta tinta, tá lisinho, bonitinho. Beijo, paz e amor. Vamos nessa.